Imagine a cena. Você está em um jantar importante, cercado por pessoas que você respeita, quando alguém te humilha na frente de todos. Seu coração acelera, o sangue ferve, as palavras de vingança já estão na ponta da língua. Mas e se eu te dissesse que neste exato momento você tem em suas mãos o poder de fazer algo que poucos imperadores conseguiram fazer? Algo que Marco Aurélio dominou e que transformou insultos em demonstrações de sua própria grandeza? Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir a técnica estoica que silenciou os maiores críticos da história e que vai te dar um poder que a maioria das pessoas jamais terá: o poder de não ser afetado. E olha, isso não é sobre engolir sapo ou ser fraco, é justamente o contrário. É sobre ter tanto controle sobre si mesmo que você se torna literalmente invencível aos ataques alheios. Nos próximos 30 minutos, você vai aprender exatamente como fazer isso, passo a passo, com exemplos reais de imperadores estoicos que enfrentaram situações piores que qualquer coisa que você ou eu já passamos. Então, se prepare, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você lida com críticas, insultos e pessoas tóxicas para sempre. Vamos começar com uma história real, que vai te mostrar o poder devastador dessa técnica. Estamos em Roma, no auge do Império, e Marco Aurélio está presidindo o Senado quando um dos senadores mais influentes da época se levanta e começa a atacá-lo publicamente. Esse senador, movido por inveja e ambição política, acusa o imperador de fraqueza, de incompetência, de ser indigno do trono. As palavras ecoam pelo salão enquanto todos ficam em silêncio absoluto, esperando a reação do homem mais poderoso do mundo. E sabe o que Marco Aurélio fez? Ele simplesmente olhou para o senador, pausou por um momento que pareceu uma eternidade, e disse com uma calma assustadora: "Agradeço por me lembrar que mesmo um imperador precisa praticar a paciência." Então, ele voltou a conduzir a sessão como se nada tivesse acontecido. O senador ficou completamente desconcertado. Ele esperava raiva, esperava punição, esperava uma reação emocional que ele pudesse usar a seu favor. Mas o que ele recebeu foi o vazio. E foi exatamente esse vazio, essa ausência de reação emocional, que destruiu completamente o ataque dele. Porque veja bem, quando alguém te insulta, essa pessoa está fazendo uma aposta. Ela está apostando que você vai reagir emocionalmente, que vai perder o controle, que vai se defender de forma desesperada ou atacar de volta. E quando você faz isso, você confirma que o insulto te afetou. Você dá poder para aquela pessoa. Você mostra sua vulnerabilidade. Mas quando você não reage, quando você permanece completamente tranquilo, você quebra todo o jogo. Você mostra que aquelas palavras não têm poder nenhum sobre você. Agora você pode estar pensando, isso é muito bonito na teoria. Mas como eu faço isso na prática quando estou com o sangue fervendo? E é exatamente aqui que entra a técnica estoica que eu vou te ensinar hoje. Mas antes de ir para a técnica em si, você precisa entender um princípio fundamental que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos e que a neurociência moderna está apenas começando a confirmar. Esse princípio é simples, mas revolucionário. Ninguém pode te insultar sem a sua permissão. Eu sei que isso soa estranho no começo. Afinal, a pessoa acabou de te chamar de idiota na frente de todo mundo. Como assim você que permitiu? Mas, pensa comigo, as palavras que saem da boca de outra pessoa são apenas sons, apenas vibrações no ar. Elas só se tornam um insulto quando você decide interpretá-las como tal, quando você decide dar significado e poder a elas. Epicteto, outro grande filósofo estoico que, aliás, foi escravo antes de se tornar um dos pensadores mais respeitados de Roma, explicava isso de uma forma brilhante. Ele dizia que quando alguém te insulta, essa pessoa está apenas expressando sua própria opinião sobre você, e opiniões são apenas pensamentos, não fatos.
Se alguém acha que você é burro, incompetente ou qualquer outra coisa, isso diz muito mais sobre a percepção e os valores dessa pessoa do que sobre quem você realmente é. Pensa na seguinte situação. Se uma criança de 5 anos te chama de cabeça de abóbora, você fica ofendido? Provavelmente não, porque você sabe que a opinião de uma criança de 5 anos sobre você não tem peso real. Você não dá autoridade para aquela opinião te afetar. Então, por que você dá autoridade para a opinião de adultos que muitas vezes sabem menos sobre você do que aquela criança? A diferença não está nas palavras, está no significado que você atribui a elas. E aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Quando você reage emocionalmente a um insulto, você está automaticamente dando autoridade para aquela pessoa julgar você. Você está dizendo: sua opinião sobre mim importa tanto que eu vou perder meu equilíbrio emocional por causa dela. Mas quando você não reage, quando você permanece centrado, você está dizendo: sua opinião é apenas sua opinião, e eu não preciso da sua aprovação para saber quem eu sou. Isso é poder real. Isso é liberdade real. Agora vamos para a parte prática, a técnica que você pode começar a usar hoje mesmo. Os estoicos criaram um método em 3 passos, que eu vou chamar de pausa, perspectiva e resposta. O primeiro passo, a pausa, é absolutamente crítico e é onde a maioria das pessoas falha. Quando você recebe um insulto, seu cérebro reptiliano, a parte primitiva do seu cérebro responsável pela sobrevivência, é ativado imediatamente. Ele interpreta o insulto como um ataque, como uma ameaça à sua reputação e ao seu status social, e prepara você para lutar ou fugir. É por isso que você sente aquele calor subindo, aquela vontade urgente de responder, aquela descarga de adrenalina. Mas aqui está o segredo. Se você conseguir criar um espaço, mesmo que seja de apenas 3 segundos, entre o insulto e sua resposta, você dá tempo para o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, assumir o controle. E como você cria esse espaço? Existem várias técnicas. Marco Aurélio respirava fundo 3 vezes antes de responder a qualquer provocação. Sêneca contava mentalmente até 5. Epicteto simplesmente fechava os olhos por um momento. Não importa qual técnica você usa, o importante é quebrar o impulso automático de reagir. Porque a verdade é que a maioria dos insultos que você quer dar, a maioria das respostas ácidas que vêm à sua mente nos primeiros segundos, são respostas que você vai se arrepender depois. Elas vêm do seu eu inferior, não do seu eu sábio. O segundo passo é a perspectiva. Durante essa pausa, você precisa fazer uma pergunta fundamental que vai mudar tudo. Por que essa pessoa está me insultando? E preste atenção, porque a resposta quase nunca é sobre você. As pessoas felizes, realizadas e confiantes não saem por aí insultando os outros. Pessoas que estão bem consigo mesmas não precisam diminuir ninguém para se sentirem grandes. Então, quando alguém te ataca, geralmente é porque essa pessoa está lidando com suas próprias inseguranças, suas próprias frustrações, seus próprios medos. Talvez ela se sinta ameaçada por você. Talvez ela esteja projetando em você algo que ela odeia em si mesma. Talvez ela simplesmente esteja tendo um dia horrível e você virou o alvo conveniente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo extraordinário. Quando você acorda de manhã, diga a si mesmo que hoje vou lidar com pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. E todas essas pessoas são assim porque não sabem distinguir o bem do mal. E olha que interessante, ele não estava dizendo isso com amargura ou ressentimento. Ele estava se preparando mentalmente, criando perspectiva antes mesmo de sair de casa. Ele estava lembrando a si mesmo que as ações negativas dos outros vêm da ignorância, não da malícia pessoal contra ele. Quando você entende isso profundamente, quando você realmente absorve que o insulto diz mais sobre quem insulta do que sobre você, algo mágico acontece. Você começa a sentir compaixão
em vez de raiva. Eu sei que isso parece impossível quando você acabou de ser humilhado, mas pensa comigo. Se você vê uma pessoa com uma perna quebrada tentando te chutar, você vai ficar com raiva dela? Provavelmente não, porque você entende que ela está operando com uma limitação. Ela está machucada. E é exatamente assim com insultos. Pessoas que insultam estão operando com limitações emocionais e psicológicas. Elas estão, de certa forma, quebradas por dentro. Quando você percebe isso, quando você realmente internaliza isso, a raiva que você sente naturalmente começa a se transformar em algo mais próximo da pena ou da compaixão. E olha, isso não significa que você vai virar capacho ou deixar as pessoas te desrespeitarem. Significa apenas que você vai responder a partir de um lugar de força e sabedoria, não de fraqueza e reatividade. Agora, chegamos ao terceiro passo, a resposta. E aqui é onde você precisa fazer uma escolha consciente. Você tem basicamente 4 opções. A primeira é o silêncio, que muitas vezes é a resposta mais poderosa de todas. Lembra do exemplo de Marco Aurélio que eu dei no começo? Às vezes a melhor resposta é simplesmente não dar nenhuma. O silêncio desorienta completamente quem esperava uma reação emocional. É como se você estivesse dizendo: isso nem merece minha energia. A segunda opção é a concordância parcial, uma técnica absolutamente devastadora que desarma qualquer ataque. Se alguém te chama de arrogante, por exemplo, você pode dizer: você sabe que tem razão. Às vezes, eu realmente posso ser arrogante. Obrigado por me lembrar de trabalhar nisso. Percebe o que acontece aqui? Você remove todo o veneno do insulto ao concordar com ele, mas ao mesmo tempo você mantém seu poder porque está escolhendo conscientemente como responder. Você não está sendo forçado a se defender. Você está escolhendo ser humilde. E essa escolha, essa consciência, é tudo. A terceira opção é a gratidão filosófica, que era a favorita de Marco Aurélio. Quando alguém te insulta, você agradece genuinamente pela oportunidade de praticar a paciência, de treinar seu autocontrole, de desenvolver sua virtude. Você pode dizer algo como: agradeço por me dar a chance de praticar a serenidade hoje. Eu realmente preciso desse treino. Isso é tão desconcertante para quem atacou que a pessoa literalmente não sabe como responder. Ela esperava uma briga e recebeu gratidão. E a quarta opção, que deve ser usada com cuidado, é o humor leve. Não um sarcasmo cortante ou uma piada cruel de volta, mas um humor genuíno que desinfla a tensão. Se alguém te chama de lento, você pode sorrir e dizer: é verdade, eu faço as coisas no meu próprio ritmo, sempre fui mais tartaruga que lebre. O importante aqui é que você está rindo da situação, não da pessoa. Você está mostrando que não leva aquilo tão a sério assim. Mas tem um aspecto dessa técnica que é absolutamente crucial e que pouquíssimas pessoas falam. Você precisa treinar isso antes de precisar usar. Marco Aurélio não dominou essa habilidade da noite para o dia. Ele passou anos praticando, escrevendo suas meditações todas as noites, relembrando as situações do dia e imaginando como poderia ter respondido melhor. Ele literalmente treinava mentalmente para esses momentos. E você pode e deve fazer o mesmo. Toda noite antes de dormir, relembre alguma situação em que alguém te criticou ou te provocou. Não importa se foi algo pequeno ou grande. Então, mentalmente reviva a situação. Mas dessa vez, aplique a técnica de pausa, perspectiva e resposta. Imagine-se respirando fundo, considerando por que a pessoa agiu daquela forma e respondendo com sabedoria em vez de reatividade. Esse treino mental, que os psicólogos modernos chamam de visualização ou ensaio mental, é incrivelmente poderoso. Ele cria novos caminhos neurais no seu cérebro, tornando essa resposta sábia cada vez mais automática. Deixa eu te contar outra história histórica que ilustra perfeitamente o poder dessa abordagem. Catão,
Outro estoico famoso estava caminhando pelo Fórum Romano quando um homem conhecido por ser vulgar e desrespeitoso cuspiu em seu rosto na frente de dezenas de pessoas. Todos esperavam que Catão, que era senador e tinha poder para destruir aquele homem, explodiria em raiva. Mas sabe o que Catão fez? Ele simplesmente limpou o rosto com calma e disse: Eu juro para todos que testemunharam isso, que quem diz que você não tem boca está errado. E simplesmente continuou andando. A multidão ficou atônita. O homem que cuspiu ficou completamente humilhado, não pela raiva de Catão, mas pela total ausência dela. Catão transformou uma situação onde ele era a vítima em uma demonstração de sua própria superioridade moral e autocontrole. E o mais importante, ele não carregou aquela raiva com ele. Ele não deixou que aquele momento arruinasse seu dia. Ele simplesmente seguiu em frente porque entendeu algo profundo. Permitir que alguém te tire do seu centro, te faça perder sua paz interior, é dar a essa pessoa um poder sobre você que ela não merece ter. Agora você pode estar se perguntando: mas e quando o insulto vem de alguém próximo? Alguém que eu amo ou que importa para mim? Isso não muda tudo? E a resposta é sim e não. Sim, insultos de pessoas próximas doem mais porque nós naturalmente damos mais peso às opiniões delas. Mas não, a técnica fundamental continua a mesma, apenas com um elemento adicional. Quando alguém próximo te insulta, depois que você aplicou a pausa e a perspectiva, a resposta deve incluir uma comunicação honesta sobre o impacto daquelas palavras. Você pode dizer algo como: Eu entendo que você está frustrado, mas a forma como você expressou isso me machucou. Eu prefiro que conversemos sobre isso de uma maneira mais construtiva. Percebe a diferença? Você não está reagindo emocionalmente. Você está respondendo conscientemente. Você está estabelecendo um limite saudável sem perder seu centro. Você está mostrando que você se respeita o suficiente para não aceitar ser tratado de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, você não está contra-atacando ou se vingando. E olha, preciso ser honesto com você sobre algo. Aplicar essa técnica não significa que você não vai sentir nada quando for insultado. Você é humano, você tem emoções, e está tudo bem sentir raiva, mágoa ou frustração. Os estoicos não eram robôs sem sentimentos. Marco Aurélio confessou em suas meditações que muitas vezes sentia raiva e irritação. A diferença é que ele não deixava essas emoções controlarem suas ações. Ele sentia a raiva, reconhecia ela, mas não agia a partir dela. É como se a emoção fosse uma onda que passa por você. Você pode sentir a onda, mas não precisa ser arrastado por ela. Você pode ficar firme enquanto ela passa. E com o tempo, com a prática, essas ondas começam a ficar cada vez menores e menos frequentes. Você desenvolve o que os estoicos chamavam de apatia, que não significa falta de emoção, mas sim não ser dominado por emoções destrutivas. Você ainda sente, mas você não é controlado pelo que sente. Tem outro aspecto dessa prática que é transformador e que quase ninguém fala. Quando você domina essa habilidade de não reagir a insultos, você automaticamente se torna menos inseguro. Porque pensa comigo, por que um insulto te afeta? Geralmente é porque toca em uma insegurança que já existe dentro de você. Se alguém te chama de feio e você é totalmente seguro sobre sua aparência, aquilo não te afeta. Se alguém te chama de burro e você é confiante na sua inteligência, as palavras não têm poder. Mas quando o insulto toca em algo que você secretamente teme ser verdade sobre você, aí sim ele dói. Então, cada vez que você pratica não reagir a um insulto, cada vez que você escolhe a resposta sábia, em vez da reação emocional, você está, na verdade, trabalhando suas inseguranças mais profundas. Você está dizendo para si mesmo: eu não preciso da aprovação dos outros para saber quem eu sou. Eu não preciso me defender porque estou seguro sobre meu valor. E quanto mais você faz isso, mais genuinamente seguro você se torna.
Marco Aurélio tinha uma prática diária que ilustra perfeitamente isso. Todo dia, ao acordar, ele se lembrava que era apenas um ser humano, falho e imperfeito como todos os outros. Ele se lembrava que ia cometer erros, que ia decepcionar pessoas, que nem todos iam gostar dele. E ao fazer isso, ao aceitar sua própria imperfeição de antemão, ele se tornava imune às críticas porque elas não traziam nenhuma informação nova. É claro que ele tinha falhas, ele já sabia disso. Então, quando alguém apontava uma falha dele, em vez de ficar na defensiva, ele podia genuinamente considerar se aquilo era verdade, e se fosse, agradecer pelo feedback. E se não fosse verdade, simplesmente deixar passar porque a opinião incorreta de alguém não mudava sua realidade. Essa aceitação radical da própria imperfeição é libertadora de uma forma que você só entende quando pratica. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático de como você pode começar a aplicar isso hoje mesmo. Digamos que você está no trabalho e seu chefe te critica duramente na frente de todo mundo por algo que nem foi culpa sua. Seu instinto é se defender imediatamente, provar que não foi você, jogar a culpa em quem realmente errou. Mas, em vez disso, você aplica a técnica. Primeiro, pausa. Você respira fundo 3 vezes, contando mentalmente. 1, 2, 3. Isso te dá uns 5 segundos cruciais. Segundo, perspectiva. Por que meu chefe está fazendo isso? Talvez ele esteja sob pressão da diretoria. Talvez ele esteja tendo problemas pessoais. Talvez ele seja simplesmente uma pessoa que não sabe se comunicar de forma construtiva. De qualquer forma, essa explosão dele diz mais sobre o estado emocional dele do que sobre minha competência. Terceiro, resposta. Você pode dizer algo como: entendo sua frustração. Vamos marcar uma conversa particular onde eu posso te mostrar exatamente o que aconteceu e como podemos evitar que isso se repita. Percebe o que você fez aqui? Você não se defendeu emocionalmente, você não atacou de volta, mas também não aceitou passivamente a culpa. Você manteve sua dignidade, demonstrou profissionalismo e, ao mesmo tempo, criou um espaço para resolver a situação de forma construtiva. E sabe o que é incrível? Quando você faz isso, quando você responde dessa forma centrada e sábia, você frequentemente ganha o respeito até mesmo da pessoa que te atacou. Porque, no fundo, todo mundo reconhece força real quando vê. E força real não é gritar mais alto, não é humilhar de volta, não é provar que você está certo. Força real é manter seu centro quando tudo ao seu redor está tentando te desestabilizar. É não perder sua paz interior por causa das tempestades externas. As pessoas podem não admitir verbalmente, mas elas sentem isso. Elas percebem quando estão diante de alguém que não pode ser facilmente perturbado, e isso gera respeito, admiração e até mesmo intimidação no bom sentido. Tem uma citação de Epicteto que resume perfeitamente tudo isso. Ele disse: se alguém te entrega uma coisa física que não te pertence, você não a aceita. Então por que, quando alguém te entrega raiva ou insulto, você aceita como se fosse seu? Pensa na profundidade disso. Quando alguém te insulta, essa pessoa está literalmente tentando te entregar a raiva dela, a frustração dela, a negatividade dela. E você tem uma escolha: aceitar essa entrega ou recusá-la. A maioria das pessoas aceita automaticamente. Alguém te xinga, e você pega aquela raiva e carrega com você o dia inteiro, a semana inteira, às vezes a vida inteira. Mas por quê? Por que você carregaria o lixo emocional de outra pessoa? Quando você realmente entende isso, quando você vê um insulto como uma oferta que você pode simplesmente recusar, tudo muda. Você desenvolve essa habilidade incrível de deixar as coisas escorregarem por você como água escorre de um pato. Mas vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de admitir. Às vezes, o insulto é verdadeiro. Às vezes, a pessoa está apontando uma falha real em você. E aqui é onde a sabedoria estoica
se torna ainda mais poderosa. Porque a maioria das pessoas, quando confrontadas com uma verdade desconfortável sobre si mesmas, reage defensivamente. Elas negam, elas atacam de volta, elas fazem qualquer coisa para não olhar para aquela verdade. Mas os estoicos tinham uma abordagem radicalmente diferente. Sêneca dizia que devemos agradecer a quem aponta nossas falhas, porque eles estão nos dando a oportunidade de melhorar. Marco Aurélio ia além. Ele dizia que se alguém pode realmente provar que ele estava errado ou que fez algo injusto, ele ficaria feliz em mudar porque a verdade nunca machucou ninguém. O que machuca é persistir no erro. Então, se alguém te critica e você, depois de pausar e considerar com honestidade, percebe que há alguma verdade naquilo, em vez de ficar na defensiva, você pode dizer: você tem razão, eu realmente preciso trabalhar nisso. Obrigado por me mostrar isso. Imagina o poder dessa resposta. Você acabou de transformar um ataque em uma oportunidade de crescimento. Você mostrou humildade genuína, maturidade emocional e força de caráter. E o mais importante, você usou aquela situação negativa como combustível para se tornar uma pessoa melhor. E olha só que interessante. Quando você desenvolve essa habilidade de aceitar críticas verdadeiras sem ficar na defensiva, você automaticamente se torna melhor em filtrar críticas falsas. Porque você não tem mais medo da crítica em si. Você não precisa se defender de tudo. Você pode calmamente considerar cada crítica e decidir conscientemente se há verdade nela ou não. Se há, você trabalha naquilo. Se não há, você simplesmente deixa passar. Não há drama, não há estresse, não há noites sem dormir ruminando sobre o que alguém disse. Você se torna como aquela rocha no meio do oceano que as ondas batem, mas que permanece imóvel. As críticas e insultos podem vir, e eles vão vir porque você está vivo e interagindo com o mundo, mas eles não te movem do seu centro. Agora eu quero que você entenda algo muito importante sobre todo esse processo. Isso não acontece da noite para o dia. Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época, e ainda assim ele precisava se lembrar todos os dias desses princípios. Ele escrevia suas meditações não para nós, mas para ele mesmo, como lembretes constantes de como viver de acordo com a filosofia estoica. Ele tinha poder absoluto sobre milhões de pessoas, mas sabia que o único poder real que importava era o poder sobre si mesmo. E esse poder requeria prática diária, constante, incansável. Então, não seja duro consigo mesmo se você escorregar, se você reagir mal a um insulto, se você perder a paciência. Isso vai acontecer. O importante é que cada vez que acontecer, você reflita sobre isso, entenda o que te fez perder o controle e use isso como aprendizado para a próxima vez. Tem uma técnica específica que Marco Aurélio usava e que eu acho extremamente poderosa para desenvolver essa habilidade: o exame noturno. Toda noite antes de dormir, ele revisava mentalmente seu dia e se fazia 3 perguntas. Primeira: quando eu me desviei do meu caminho hoje? Quando eu reagi emocionalmente a algo que não merecia minha energia? Segunda: o que eu fiz bem hoje? Quando eu mantive meu centro apesar das provocações? Terceira: o que eu posso fazer melhor amanhã? Como eu posso me preparar mentalmente para os desafios que virão? Esse simples exercício de reflexão, que leva talvez 5 minutos por dia, tem o poder de transformar completamente sua capacidade de lidar com insultos e críticas. Porque você está constantemente aprendendo com sua experiência, você está se tornando mais consciente dos seus padrões de reação e você está deliberadamente escolhendo melhorar. E sabe o que é fascinante? Quando você começa a dominar essa habilidade, quando você realmente se torna alguém que não pode ser facilmente perturbado, algo mágico acontece. As pessoas param de tentar te insultar. Porque as pessoas que insultam buscam uma reação, buscam te ver perturbado, buscam esse senso de poder sobre você.
Mas quando você consistentemente não dá a elas essa satisfação, quando você responde com calma, sabedoria ou até gratidão, elas simplesmente desistem. Não é divertido insultar alguém que não se abala. É como tentar brigar com alguém que se recusa a entrar na briga. Eventualmente você desiste porque não há oposição, não há conflito, não há drama. E assim você naturalmente começa a atrair menos negatividade para a sua vida, simplesmente por não alimentá-la quando ela aparece. Mas deixa eu te dar um alerta importante aqui. Não confunda essa técnica com ser passivo ou com deixar as pessoas te desrespeitarem. Tem uma diferença gigantesca entre não reagir emocionalmente e não estabelecer limites. Os estoicos eram extremamente claros sobre isso. Marco Aurélio podia permanecer calmo diante de um insulto, mas, se alguém estava genuinamente prejudicando o império ou agindo de forma injusta, ele tomava ação firme e decisiva. Ele apenas não tomava essa ação a partir de um lugar de raiva ou reatividade. Ele tomava a partir de um lugar de justiça e razão. Então, se alguém está te desrespeitando consistentemente, se alguém está cruzando seus limites, você absolutamente deve estabelecer consequências. A diferença é que você faz isso de forma calma, clara e deliberada, não de forma emocional e reativa. Você diz: eu não aceito ser tratado dessa forma, e se isso continuar, eu vou tomar essa ação. E então, você segue através, se necessário. Isso não é vingança, isso não é raiva. Isso é simplesmente respeito próprio e gestão saudável de relacionamentos. Tem outro aspecto profundo dessa prática que eu preciso compartilhar com você. Quando você domina a arte de não reagir a insultos, você se liberta de uma das maiores prisões emocionais que existe, que é a necessidade de aprovação dos outros. Pensa quantas decisões você já tomou ou deixou de tomar por medo do que os outros iam dizer. Quantas vezes você já mudou seu comportamento, escondeu quem você realmente é, ou comprometeu seus valores porque tinha medo de ser criticado ou insultado? Para a maioria das pessoas, a resposta é constantemente. Nós vivemos nessa prisão invisível, onde as opiniões dos outros, até de pessoas que nem conhecemos direito ou que nem respeitamos, ditam nossas escolhas. Mas quando você realmente internaliza que a opinião dos outros não pode te ferir a menos que você permita, quando você desenvolve essa capacidade de permanecer centrado, não importa o que digam sobre você, você se liberta. Você pode finalmente viver autenticamente, fazer as escolhas que são certas para você, seguir seu próprio caminho, porque as críticas e insultos perderam seu poder sobre você. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário sobre isso em suas meditações. Ele disse: eu tenho que fazer o que é certo. O resto não importa. Se é frio ou quente, se estou cansado ou descansado, se as pessoas falam bem ou mal de mim, até se estou prestes a morrer, isso não importa. Porque fazer o que é certo é a única coisa que está sob meu controle, e é a única coisa que realmente importa. Pensa na liberdade que há nisso. Quando você realmente adota essa mentalidade, quando você decide que vai fazer o que acredita ser certo, independentemente das opiniões dos outros, você se torna imparável. Não no sentido de que você vai ter sucesso em tudo, mas no sentido de que você não pode ser desviado do seu caminho por críticas ou insultos. Você se torna como um navio com um capitão firme ao leme. As tempestades podem vir, as ondas podem bater, mas o navio continua no curso. E tem uma ironia bonita nisso tudo. Quando você para de buscar a aprovação dos outros, quando você para de reagir aos insultos deles, você frequentemente acaba ganhando mais respeito e admiração do que nunca. Porque as pessoas são naturalmente atraídas por quem está centrado, por quem sabe quem é e não precisa provar nada para ninguém. Pensa nas pessoas que você mais admira na sua vida. Provavelmente são pessoas que têm essa qualidade, que não se abalam facilmente, que não precisam da validação constante dos outros. E agora você está desenvolvendo exatamente essa qualidade em si mesmo.
Você está se tornando o tipo de pessoa que você admira. Deixa eu te dar mais uma história histórica que ilustra perfeitamente o poder duradouro dessa abordagem. Agripinos era um filósofo estoico que foi exilado de Roma por um imperador que se sentiu ameaçado por seus ensinamentos. Quando vieram informá-lo que ele estava exilado, sabe o que ele disse? Está bem, vamos almoçar em Arícia, que era a primeira parada no caminho para o exílio. Eles disseram, mas você está sendo exilado. Sua vida em Roma acabou. E ele respondeu, se a natureza determina que eu jante em Arícia, então vou jantar lá. A comida será igualmente boa. Percebe a maestria aqui? Ele não perdeu sua paz interior por algo completamente fora do seu controle. Ele não ficou amargo, ressentido ou desesperado. Ele simplesmente aceitou a nova realidade e focou no que estava sob seu controle, que era sua atitude e como ele responderia à situação. E a história nos diz que Agripinos viveu seus anos de exílio com tranquilidade e até felicidade, enquanto o imperador que o exilou viveu atormentado por paranoia e medo. Quem você acha que realmente venceu nessa situação? Essa é a verdade profunda que os estoicos descobriram. Você pode tirar muitas coisas de uma pessoa. Você pode tirar seus bens, seu status, até sua liberdade física. Mas você nunca pode tirar sua liberdade interior, sua capacidade de escolher como responder, sua paz de espírito. Essas coisas só você pode entregar. E você só as entrega quando decide reagir emocionalmente ao que está fora do seu controle. Todo insulto que você recebe é um teste dessa verdade. É uma oportunidade de provar para si mesmo que você é livre, que você não é controlado pelas palavras ou opiniões dos outros, que você mantém seu centro, não importa o que aconteça ao seu redor. E cada vez que você passa nesse teste, cada vez que você escolhe a resposta sábia em vez da reação emocional, você se torna um pouco mais forte, um pouco mais livre, um pouco mais parecido com a melhor versão de si mesmo. Agora eu quero que você faça algo prático comigo agora mesmo. Pensa na última vez que alguém te insultou ou te criticou de forma que te afetou. Traz essa memória à mente. Sente onde ela está no seu corpo. Talvez uma tensão no peito, um aperto no estômago, um calor no rosto. Agora, eu quero que você reimagine aquela situação, aplicando a técnica que você aprendeu hoje. Vê você mesmo pausando, respirando fundo 3 vezes. Vê você mesmo considerando por que aquela pessoa agiu daquela forma, entendendo que provavelmente tinha muito mais a ver com ela do que com você. E então, vê você mesmo respondendo com calma, com sabedoria, talvez até com compaixão. Como você se sente agora? Provavelmente diferente, certo? Provavelmente mais empoderado, mais centrado. Pois é, esse é o poder dessa técnica. E quanto mais você pratica, mentalmente e depois na vida real, mais automático isso se torna. Vou te dar um último exercício que Marco Aurélio praticava e que eu considero extremamente poderoso. Todo dia, escolha alguém que geralmente te irrita ou que tende a te criticar. E antes de qualquer interação com essa pessoa, mentalize-se sendo completamente calmo e centrado, não importa o que ela diga. Visualize a pessoa dizendo as coisas mais provocativas que ela poderia dizer, e visualize você respondendo com sabedoria e equanimidade. Faça isso por apenas 2 minutos por dia. Esse preparo mental faz uma diferença enorme, porque, quando a situação real acontece, você já treinou para ela. Seu cérebro já tem um caminho neural estabelecido para a resposta sábia. É como um atleta que visualiza a jogada antes de executá-la. A visualização torna a execução muito mais fácil e natural. E olha, eu sei que tudo isso pode parecer muito trabalho. Você pode estar pensando, nossa, preciso pausar, considerar perspectiva, escolher resposta consciente, praticar diariamente, fazer exame noturno, isso tudo dá trabalho. E sim, dá trabalho. Mas sabe o que dá mais trabalho? Viver a vida inteira sendo controlado pelas opiniões dos outros
carregando raiva e ressentimento, perdendo seu centro toda vez que alguém te provoca, vivendo naquela montanha-russa emocional onde você está bem quando as pessoas te elogiam e destruído quando te criticam. Isso é exaustivo. Isso é escravidão emocional. O trabalho de desenvolver essa habilidade estoica é um investimento que te liberta para o resto da vida. É como aprender a nadar. No começo, parece difícil. Você engole água, seus músculos doem, mas uma vez que você aprende, você tem essa habilidade para sempre e ela abre um mundo inteiro de possibilidades para você. E a verdade mais linda de todas é que conforme você desenvolve essa habilidade, conforme você se torna cada vez mais imperturbável diante de insultos e críticas, você não se torna duro ou insensível. Pelo contrário, você se torna mais capaz de conexão genuína, mais capaz de compaixão real, porque você não está mais na defensiva o tempo todo. Você não precisa proteger seu ego frágil, porque seu ego não é mais frágil. Você pode ouvir feedback honesto, você pode admitir quando está errado, você pode ter conversas difíceis, tudo isso sem perder seu centro. E isso te torna não apenas mais forte, mas mais humano, mais conectado, mais vivo. Então aqui está o desafio que eu quero deixar para você hoje. Nas próximas 24 horas, você inevitavelmente vai encontrar alguma forma de crítica ou provocação. Pode ser algo pequeno, pode ser algo grande. Quando isso acontecer, eu quero que você aplique essa técnica. Pausa, perspectiva, resposta. Apenas uma vez nas próximas 24 horas, só para sentir como é. Depois que você fizer isso, eu quero que você venha aqui nos comentários e me conte como foi. O que você sentiu? Como a outra pessoa reagiu? Como você se sentiu depois? Porque quando você compartilha sua experiência, você não apenas consolida seu próprio aprendizado, mas você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E quem sabe, talvez a história que você compartilhar seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para ter coragem de tentar. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve agora, porque toda semana eu trago conteúdo profundo sobre estoicismo prático, sobre como aplicar essa antiga sabedoria na sua vida moderna, para se tornar mais forte, mais livre, mais em paz consigo mesmo. Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda mais pessoas a descobrirem esse conteúdo. E você sabe que tem alguém na sua vida que precisa ouvir isso hoje. Então, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser um amigo que está sempre estressado com as opiniões dos outros, pode ser um familiar que se magoa fácil com críticas, pode ser alguém que você nem conhece tão bem, mas que você sente que isso poderia ajudar. Esse conhecimento, essa sabedoria dos estoicos, ela só tem valor quando é compartilhada e aplicada. Lembra sempre, ninguém pode te insultar sem a sua permissão. As palavras dos outros são apenas sons no ar, até você decidir dar poder a elas. Você é livre para escolher como responder. Você é livre para manter seu centro. Você é livre para não carregar o lixo emocional que outros tentam te entregar. Essa liberdade, essa paz interior, ninguém pode tirar de você, a não ser você mesmo. E agora você tem as ferramentas, você tem a técnica, você tem o conhecimento que imperadores usaram para permanecer centrados, mesmo nas situações mais desafiadoras imagináveis. Use esse poder com sabedoria. Use-o para se tornar a melhor versão de si mesmo. Use-o para viver uma vida de paz interior e força autêntica. E deixa eu encerrar com uma citação final de Marco Aurélio que resume tudo perfeitamente. O homem que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Não sofra antecipadamente com críticas que podem nunca vir. Não carregue insultos que já passaram. Permaneça no momento presente, centrado em quem você é e no que você pode controlar, que é apenas seus próprios pensamentos, escolhas e ações. O resto, verdadeiramente, é fumaça ao vento. Você é a rocha, imóvel, enquanto as ondas quebram ao seu redor. Nunca esqueça disso.